Caros telespectadores e internautas, muita satisfação de estarmos juntos novamente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu apoio. Eu sou Gilson Santos Bertoso, superintendente do Sindicider, que é o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos, o sindicato que representa em todo o Brasil as empresas que compram, estocam e processam aços, sejam aços planos, aços longos, igual carbono, aços inox ou aços especiais. Se a empresa compra aço plano, transforma em viga, telha, tubo, ou se transforma em componentes e partes que são vendidos para todo o setor metal-mecânico, a sua empresa é representada pelo Sindicider. Acesse lá o nosso portal de informações, www.sindicider.org.br, e saiba todos os serviços que o Sindicider presta para você. Nós temos lá uma série de informações que vão ajudar os profissionais que militam no setor de distribuição de aço. Se preferir, você também pode baixar no seu smartphone o aplicativo do Sindicider, lá na loja Android ou na loja do iOS. Você clica lá, Sindicider, e instala no seu smartphone. O objetivo maior do Sindicider é sempre garantir a competitividade, garantir o desenvolvimento do setor de distribuição e revenda de aços em todo o Brasil. E com esse objetivo, nós estamos iniciando mais uma transmissão de conteúdo aqui da TV Sindicider, e hoje nós vamos falar sobre guerra fiscal e seus efeitos para a distribuição de aços. Estamos recebendo dois convidados para nos ajudar a enfrentar esse tema, dois especialistas no assunto. O primeiro deles é o doutor Luiz Alexandre de Oliveira Castelo, doutor Luiz Castelo, que é o assessor tributário do Sindicider e também sócio fundador da Lopes de Castelo, Sociedade de Advogados. Lembrando que a Lopes de Castelo não é um grupo de advogados especialistas só da área tributária, milita em outras tantas áreas do direito, tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. E o grande diferencial do Dr. Luiz Castelo é que, além dos conhecimentos acadêmicos, dos conhecimentos jurídicos da área tributária, ele também conhece as operações da distribuição de aço. Então, é um profissional que sabe a diferença entre uma bobina quente e uma bobina fria, entre uma chapa zigzag e uma placa. Então, isso faz toda a diferença em construir estratégias adequadas aos nossos associados. Este foi o grande motivo que fez com que a gente estabelecesse uma parceria com o escritório Lopes de Castelo. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo. O senhor está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo sim, Gilson. Bom dia a todos. Bom dia, Newton. Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre as questões relacionadas à guerra fiscal. A gente vai ter muita coisa para debater. Espero que a gente possa esclarecer as dúvidas do pessoal, que acredito que sejam muitas, né? Porque quando o tema é guerra fiscal, geralmente nós temos aí um leque muito vasto para discutir. E o Newton, que não deixa mentir, é um empresário realmente que atua diretamente no ramo do aço e sabe como a guerra fiscal atrapalha o empresário brasileiro, inclusive o empresário paulista. Então, vai ser um debate bem bacana. Legal. Nosso segundo convidado é o Newton Roberto Longo, empresário do setor de distribuição e revenda de aços, com mais de 40 anos de mercado. Newton sempre nos ajudando, esteve conosco aqui na criação do Sindicider, lá se vão 32 anos atrás. Atualmente, o Newton, além de conselheiro, ocupa o cargo de coordenador do Grupo de Estudos Tributários do Sindicider. Newton, prazer recebê-lo aqui. Você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, sim, Gilson, perfeitamente. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Gilson. Estou aqui à disposição para a gente debater um tema de suma importância e que eu acredito que deva ser de bastante interesse dos nossos assistentes. Bom dia a todos. Estou à disposição para que a gente debata e, como o doutor Luiz falou, dirimir alguma dúvida ainda que existe, que, aliás, são muitas, né, doutor Luiz? E que a gente possa discutir e esclarecer um pouco mais para os nossos associados. Legal. Estou à disposição, Gilson. Muito bom. Então, vamos lá. Doutor Luiz, as nossas transmissões de conteúdo aqui do Sindicider, elas sempre buscam ter uma conceituação técnica e ser muito didática, né? O objetivo não é a
aprofundar muitos assuntos. A ideia é criar um lampejo para que os profissionais que atuam nas empresas distribuidoras representadas pelo Sindicidra depois possam investigar em detalhes. A gente tem sempre um canal aberto de comunicação aqui. Então, para a gente iniciar uma formação de juiz de fora a respeito desse tema, doutor, como é que a gente pode conceituar guerra fiscal no Brasil? Então, Gilson, Newton, guerra fiscal, na verdade, é uma coisa que já acontece há muito tempo. E como que a gente conceitua a guerra fiscal, né? A guerra fiscal nada mais é do que aquela disputa que os estados fazem entre eles mesmos, visando oferecer algumas condições para que as empresas se instalem no seu próprio estado. Isso faz com que as renúncias fiscais oriundas dessa guerra fiscal, elas tenham um patamar elevado. E não é difícil a gente ver estados que acabam cobrando por causa da concessão desses benefícios. Então, isso é uma questão que a gente traz na responsabilidade dos governadores. Quando nós temos um estado que concede um benefício fiscal extremamente elevado, em detrimento aos demais estados da federação, nós temos aqui, provavelmente, uma quebra de responsabilidade fiscal do governador, porque o estado não tem como se promover, não tem como pagar as suas próprias contas. Enquanto a gente não tiver uma política fiscal no país hoje, uma efetiva reestruturação do ICMS, dificilmente essa guerra fiscal vai ter fim. Eu conceituaria hoje, na verdade, essa guerra fiscal dessa forma. Benefícios que um Estado dá justamente para trazer as empresas para dentro do seu próprio Estado mediante a concessão desses benefícios fiscais. É a renúncia fiscal. Beleza. Bom, doutor, se a gente está falando de estados que buscam incentivar através, eventualmente, da redução do ICMS, empresas para que possam se instalar nas fronteiras do Estado. Então, nós estamos dependendo de duas coisas. Né? A primeira é que nós vivemos no Brasil, e todo mundo sabe, com uma carga tributária extremamente elevada. Né? O empresariado brasileiro precisa se livrar dessa carga tributária elevada, porque senão não conseguimos ser competitivos. Antigamente, a gente competia com a empresa do quarteirão de baixo ou do bairro ao lado. Hoje, nós estamos competindo com uma empresa sediada do outro lado do mundo. Então, nós precisamos se preocupar com essas questões de como é que fica o mercado quando nós olhamos para fora da empresa. Né? O empresariado brasileiro é muito competitivo até o portão da empresa. Quando a gente vai para fora da empresa, a gente começa a ver custo Brasil, onde você tem um excesso de tributação, onde você tem um custo de energia elétrica muito grande, um custo de logística absurdo e assim por diante. Então, no primeiro momento, a gente olha e fala assim, bom, guerra fiscal existe em função da alta carga tributária, e isso não é ruim para o empresário. O empresário tem que se locomover atrás de benefícios para que ele possa ser mais competitivo. Excelente. Agora, o segundo ponto falando especificamente do mercado de aço, todos os estados dão incentivo para as distribuidoras de aço para que elas se instalem dentro de suas fronteiras, doutor? Sim, muitos estados hoje eles concedem esses benefícios, mas aí eu abro um ponto específico para alguns estados, tá? Que é o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ao longo dos anos, esses estados eles acabaram concedendo diversos benefícios fiscais. E aí vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro e de Minas, até pela proximidade que esses dois estados têm do estado de São Paulo. Então, foram dois estados que concederam diversos benefícios fiscais e muitas empresas acabaram se instalando lá. Hoje você tem empresas que saíram do estado de São Paulo, levaram todo o seu processo produtivo, todo o seu processo de distribuição para esses estados, até por esta proximidade. Então, quando você tem uma empresa instalada, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, você tem ali um benefício fiscal que muitas vezes pode representar num custo
de até 9% menor que uma empresa instalada no estado de São Paulo. Então, você tem hoje uma disparidade muito grande com esses dois estados, porque é onde houve uma debandada muito grande das empresas do ramo de aço para esses dois estados. Claro que a gente poderia falar ainda do Espírito Santo e Ceará, mas eu acho que hoje o principal problema dessa guerra fiscal está em cima desses dois estados. Pasme, você tem hoje uma situação que a empresa ela sai do estado de São Paulo, vai até o estado de Minas Gerais, mas o mercado consumidor daquela empresa continua sendo São Paulo. E, nesse sentido, acaba prejudicando as empresas que estão instaladas no estado de São Paulo. Então, é uma situação muito complicada e hoje, praticamente, todos os estados da federação, eles concedem benefícios, né? A única questão é que tem que se analisar que tipo de benefício que é concedido e qual a contrapartida desse benefício. Porque não é porque uma empresa vai se instalar em algum estado para ter um benefício fiscal, que simplesmente ela precisa se instalar ali, ela só vai se instalar naquela região. Ela tem que cumprir alguns requisitos. E aí cabe também uma fiscalização nesse sentido. Será que aqueles requisitos da outorga do benefício fiscal estão sendo preenchidos? É isso que o CONFAS está vendo hoje, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a norma do CONFAS, mas são questões bem pontuais. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a maioria dos estados da federação hoje concedem benefícios fiscais. Pode ser que para determinado segmento, como o ramo do aço está mais focado realmente nesses 4 estados que eu lhe falei. Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo e Ceará. Ok. Então, nós estamos vendo aqui, para evoluir, então, que os estados concedem benefícios e nós estamos falando, quando fala de ICMS, eu estou aprendendo, então, que nós estamos falando de benefício para aços planos, porque os aços longos me parece pacificado em 12% no Brasil todo, aço longo preponderantemente utilizado na construção civil, a gente sabe do déficit habitacional que o país tem. Então, os aços longos, eles são 12% de ICMS no Brasil todo. Então, o problema está em aços planos. Alguns estados oferecem, outorgam benefícios, outros não. E aí, pelo que você falou, o estado de São Paulo é um estado que não oferece benefícios para as distribuidoras de aços planos sediadas no estado. E o dado interessante, segundo as informações estatísticas do INDA, que é o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, São Paulo responde por 57% do consumo de aço do Brasil, e a grande esmagadora maioria das distribuidoras e revendedoras de aço, aí já é informação do Sindicider, são sediadas no estado de São Paulo. Nilton, você que tem um contato muito grande com o mercado, como é que os empresários de São Paulo enfrentam, então, essa diferença de tributação de ICMS entre o estado e os estados vizinhos, como o doutor Luiz mencionou, Minas Gerais e Rio de Janeiro? Como é que eles enfrentam isso? Como é que eles resolvem essa dificuldade no dia a dia, Nilton? Perfeito, Gilson. O doutor Luiz definiu bem alguns estados, a maioria deles dão incentivos fiscais, e São Paulo, no nosso segmento especificamente, ele tem uma certa resistência para dar algum incentivo fiscal, principalmente o fato gerador, no nosso segmento, que são as usinas, que efetivamente estão instalados em Minas e no Rio de Janeiro, eles têm condições de junto com o governo dos estados, promoverem esse incentivo fiscal, porque o produto principal são produzidos nesses estados. O empresariado paulista está muito preocupado, foi muito prejudicado, principalmente no começo, vamos exemplificar o Rio de Janeiro. Houve uma certa confusão nesses incentivos fiscais que foram concedidos para essas indústrias distribuidoras do estado do Rio de Janeiro, que no primeiro momento eles sequer beneficiavam o material, transformavam, ou seja, tinham algum centro de serviço que pudesse, então, justificar esses incentivos, que uma das razões principais é uma geração de emprego e, obviamente, isso não estava sendo cumprido
por esses distribuidores lá no Rio de Janeiro. Para isso, houve, como o doutor Luiz falou, uma fiscalização bastante rígida nesses últimos meses e parece que a coisa está um pouquinho mais, eu diria, profissionalizada, né? Estavam tendo algumas atitudes tanto quanto não republicanas, né? Isso prejudicou demais, no primeiro momento, o empresário paulista. O segundo ponto você falou, a gente vem, o Sindicid vem buscando uma equidade, uma igualdade de condições em todo o território nacional. Nós tentamos a unificação dos 12% para transações locais e interestaduais, e que, infelizmente, São Paulo sempre teve uma certa resistência quanto a isso. Outro aspecto que a gente tem que analisar também usando as palavras do Dr. Luiz, essa proximidade nas fronteiras, né, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que as empresas se instalam a 100 quilômetros, aqui em Extrema, em Cambuí, 100 e poucos quilômetros, para fazer o serviço de beneficiar o aço e vender para outros, exportar para outros estados, principalmente São Paulo, que é o maior consumidor de aço do nosso Brasil. E isso realmente teve está tendo ainda uma concorrência, eu diria, desigual. Não vou falar desleal, desigual, porque o percentual de incentivo para essas empresas é bastante significativo. E eles colocam esses incentivos no preço para ganhar share, para ganhar mercado, né, aqui no Rio de Janeiro, e, obviamente, os nossos prestadores de serviços, nossos distribuidores que têm todo um ativo bastante importante, investiram muito nos seus equipamentos, estão com as suas idades, estavam até bem pouco tempo atrás, hoje estão passando uma situação atípica, né, mas até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos aí uma ociosidade muito grande desses equipamentos, porque esses materiais começaram a vir devidamente trabalhado, transformado, e isso prejudicou demais os nossos distribuidores paulistas, né? O Sindicid, ele não é contra, evidentemente, qualquer tipo de incentivo fiscal, muito pelo contrário. Como você mesmo disse, Gilson, nós temos uma carga tributária que não é secreto para ninguém, simplesmente absurda, muito alta, e então toda e qualquer situação que a gente vá buscar para reduzir essa carga tributária, para que o empresário tenha melhores condições de até de reinvestir no seu próprio negócio, de comprar equipamentos novos e se aprimorar, se modernizar para acompanhar a evolução dos tempos, nós precisamos realmente de uma redução bastante significativa nos nossos tributos. Então, deixar bem claro que o Sindicid não é contra os incentivos fiscais, é contra, sim, essa falta de igualdade, de equidade, né, entre os estados, em detrimento desses favorecimentos que essas empresas estão tendo em outros estados. E o outro ponto importantíssimo que o doutor Luiz falou é a debandada de empresas, tá, para esses estados incentivados. Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, até bem pouco tempo atrás, eram 34 municípios incentivados. Hoje, 100% do estado do Rio de Janeiro também está incentivado, todos os municípios. Então, se você quiser abrir uma filial ou montar uma indústria aqui em Resende, sem problema, você fica muito perto, 200 quilômetros de São Paulo, Minas fica a 100 quilômetros. Então, é uma situação bastante delicada para o empresário paulista. Ok, muito bem. O Nilton tocou num ponto importante. Obviamente que o Sindicid é a favor da redução da carga tributária, não queremos pagar tributo nenhum, essa é a verdade. O empresariado usa o capital da sua família para poder manter seu negócio, como a gente está muito habituado a discutir. O empresariado brasileiro é muito competitivo da porta da fábrica para dentro, quando a gente sai da porta da fábrica para fora e tem lá todo o custo do Brasil, dentre eles a carga tributária, legislação trabalhista e etc., a infraestrutura, a gente vê que a gente às vezes perde, né,
não na eficiência pessoal, mas na eficiência da conjuntura do país. Então, carga tributária é assim, queremos reduzir sempre ao máximo, mas queremos que isso seja de maneira equânime, né? Quer dizer, que seja igual para todo mundo. Doutor Luiz, e como é que o Estado de São Paulo, pegando então o exemplo do Estado de São Paulo, já que a gente vê que estados vizinhos outorgam benefícios para os aços planos e o Estado de São Paulo não o faz, o Estado de São Paulo busca alguma defesa legal, ele cria algum empecilho jurídico para esses benefícios, por exemplo, que são outorgados por Minas Gerais e Rio de Janeiro? Sim, Gilson, sim. Essa questão que o Newton falou da desigualdade, ela é bem patente nessa questão da guerra fiscal e principalmente nas empresas no Estado de São Paulo. E para falar do Estado de São Paulo, nós temos 2 pontos, né? Nós temos a briga do Estado de São Paulo antes do convênio 190 e a briga do Estado de São Paulo após o convênio 190. Então, são dois pontos importantes para a gente debater. O STF julgou, em agosto deste ano, uma ação onde o Estado de São Paulo poderia, sim, glosar todos os benefícios fiscais, todo o crédito adquirido por meio de benefícios fiscais que chegasse no Estado de São Paulo, sem que tivesse aprovação do CONFAS. Só que, por meio do convênio 190, todos os estados poderiam validar esses benefícios. Então, aquela briga que o Estado de São Paulo tinha muito forte e que estava ganhando de fato, porque não era muito difícil a gente ver o Estado de São Paulo glosando determinados benefícios fiscais aqui. Então, vira e mexe, haviam empresas com glosas de créditos e autuações fiscais enormes. Então, com o advento do convênio 190, ficou um pouco mais prejudicial. E aí a gente entra numa outra seara. Doutor Luiz, só um minutinho, desculpe. Só para a gente elucidar, nós estamos falando do convênio... Estamos falando, desculpe interrompê-lo, mas só para elucidar, nós estamos falando do convênio 190, que é do ano de 2017, e que então ele estabelece novas regras para o CONFAS, que é aquele Conselho Nacional que reúne todos os secretários estaduais de Fazenda, né? Cada estado tem o seu representante no CONFAS, que é o secretário estadual de Fazenda, e existiam regras, como se fosse um regimento interno legal de atuação do CONFAS, e a partir desse convênio 190, houve alterações nessas regras, fazendo com que a unanimidade, que era o ponto principal do CONFAS antes desse convênio, fosse caído por terra. Então, não precisa mais unanimidade no CONFAS para se outorgar, para um estado ir lá e outorgar benefício. Ou seja, eu sou o estado de Minas Gerais, eu quero outorgar benefício, antes do convênio, todos os estados da federação, mas o Distrito Federal, precisavam aprovar. Depois do convênio 190, não é isso mais que está acontecendo. Não. É disso que nós estamos falando do convênio 190, não é, doutor Luiz? Exatamente. Mas aí a gente tem a discussão que o Estado de São Paulo havia ganho com o STF, tá? Que o Estado de São Paulo poderia, sim, glosar todos os benefícios fiscais. Como a gente já tocou no assunto do 190, o CONFAS, por meio deste convênio, ele alterou consideravelmente todos aqueles procedimentos para concessão de benefícios fiscais. Na verdade, ele convalidou os benefícios fiscais concedidos, inclusive no âmbito da guerra fiscal. Então, todos aqueles benefícios outrora concedidos no passado, os estados teriam um prazo para poder validar aquilo. Então, via de regra, esse convênio, ele proporcionou às empresas uma maior segurança jurídica, na verdade. Principalmente quanto aos benefícios que são outorgados, né? Há uma maior transparência, isso é fato, em relação a todos esses benefícios. Então, de certa forma, o convênio 190 não foi de todo mal, mas ele tornou a guerra fiscal mais acirrada, porque agora todos os estados podem conceder benefício e basta depositar no CONFAS. Inclusive, depois, se vocês quiserem, até passo uma relação de todos os convênios que estão depositados no CONFAS. São enormes, tá? São enormes. E por mais que esse convênio, as empresas podem ter comemorado ele, ainda está longe de traduzir uma boa prática de ICMS. Não, ele continua mantendo as empresas em situação
desigual, que é aquela questão até que o Newton falou, as empresas elas ganham market share muito grande saindo do estado de São Paulo, e isso está fazendo com que várias empresas saiam. Então, por mais que esse convênio 190 tenha sido outorgado, e olha, bacana, vamos fazer... agora eu tenho toda uma situação mais cristalina, ele está muito longe de acabar com a guerra fiscal. Ele, na verdade, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal minha, tá? Ele vai trazer mais problemas para as empresas, e principalmente para os estados, porque os estados que se não adequarem agora nessa questão de redução da carga tributária, principalmente do ICMS, praticamente vão ficar fora. O estado de São Paulo é um estado que vai ser muito prejudicado. Ainda nesse sentido, só um ponto de atenção, para vocês terem uma ideia, Gilson, o que acirra essa guerra fiscal ainda, eu até fiz a anotação que eu vi hoje isso, tá? No dia 19 de outubro, ou seja, na segunda-feira, foram editados 14 protocolos que tratam sobre substituição tributária. Ou seja, não tem como acompanhar. E agora está sendo discutido muito essa questão do Estado de São Paulo, que ele revogou todos os benefícios fiscais outrora concedidos. Ou seja, além dele estar na contramão dos demais estados, ele ainda vem prejudicando ainda mais as empresas, porque em algum momento foi concedido benefícios fiscais e eles estão sendo revogados a partir de agora. Agora, em novembro, acredito que não tenha mais nenhum benefício fiscal vigente em São Paulo, no estado de São Paulo. Doutor Luiz, me diga uma coisa. Desculpa, só para corroborar com aquilo que o doutor Luiz está falando, nós tivemos algumas reuniões com secretarias de Fazenda, do Desenvolvimento Regional, reuniões técnicas com a Secretaria da Fazenda também, e o que a gente pôde sentir também, independente desse convênio 190, é que ainda existe uma insegurança jurídica. Existe ainda, como você bem disse, essa homologação, isso ainda está sob júdice, vamos chamar dessa forma, né? Ainda não está totalmente definido. Isso confunde mais ainda, e principalmente aquelas empresas que estão com intenções de colocar todos os seus ativos nesses outros estados, que pode ser que amanhã, nós sabemos também que tem um viés político muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, tá? E Minas também, que não é difícil amanhã trocar os governantes, né? E, de repente, eles enxergarem que aquele incentivo fiscal não alcançou o sucesso que eles gostariam. Um exemplo, se é uma metalúrgica, tá? Posso até citar o nome de uma delas, a própria Arnold, ela foi para o Rio de Janeiro, ela levou ou empregou 2.000 funcionários. Muito bem, 2.000 funcionários, isso quer dizer 2.000 famílias consumindo em torno da cidade, do município, que foi incentivado, gerando empregos, gerando economia. Aí sim é uma contrapartida que o governo local estaria tendo. No nosso caso específico, a distribuição de aço, ela movimenta um volume muito grande de dinheiro, ela tem um faturamento muito alto, que proporcionalmente em relação às metalúrgicas, as indústrias que levam 1.000, 2.000 funcionários, nós movimentamos possivelmente até mais em faturamento e geramos muito pouco emprego. Então, existe também essa situação nada confortável para quem debandou para esses estados. Vocês concordam comigo, doutor Luiz, que isso ainda pode acontecer como está acontecendo em São Paulo? Tivemos essa informação na última reunião que fizemos com o secretário da Desenvolvimento Regional, de que efetivamente São Paulo ia cortar todos os benefícios. Não é difícil também esses outros estados repensarem, principalmente numa mudança de governo, tá? E focarem de uma outra forma, né? de realmente ter a contrapartida. Então, existe esta insegurança jurídica também. Concorda comigo, doutor Luiz? Sim, concordo plenamente, Newton. E assim, isso é uma questão que tem que ser levada em consideração. Eu acho que é a primeira questão, inclusive. Porque todo investimento que é feito para levar uma empresa para fora do estado de São Paulo, ou para qualquer outro estado que você
tire da sua localidade e leve para outro estado, isso tem que ser levado em consideração, porque benefício fiscal é ato meramente político. E hoje nós temos uma polaridade muito grande no Brasil, né? Então você tem uma divisão política muito grande. Muitas vezes, por mais que aquele benefício possa ser interessante, até por uma questão de questão partidária, esse benefício pode ser revogado a qualquer momento. Você pega o estado de São Paulo, a partir de 1º de novembro, muitos benefícios estão revogados. Vai falar o quê? O benefício pode ser revogado a qualquer momento, dependendo do ato que o promulgou, entendeu? Então, isso tem que ser visto com bastante cautela, porque muitas empresas que saíram vão voltar. Isso eu não tenho dúvida. Inclusive, já existem casos, não estão no Rio, nem em Minas Gerais, mas que saíram para outro estado e estão retornando, porque o benefício fiscal não atende mais à expectativa. E aí eu estou dizendo uma situação que não é que o benefício foi cancelado, ele apenas foi reduzido. E essa redução já não se justificaria, porque tem outros critérios que têm que ser analisados com relação a isso. Não é só o que se paga de ICMS, mas a questão de logística, questões de mercado. Então, muitos pontos têm que ser analisados com bastante calma. Mas a sua colocação está corretíssima, é isso mesmo. Não há segurança com relação aos benefícios concedidos hoje por qualquer estado que seja. Mesmo que o estado de São Paulo, porventura, venha conceder benefícios fiscais, não há uma segurança para isso, na minha opinião. E outro ponto importante, que quer queira ou não, a reforma tributária, se não sair esse ano, sai logo no começo do ano que vem, acho que não tenha dúvida, isso também vai impactar numa nova modalidade, uma nova situação. Muito. Mas acho que a gente tem que falar da... Desculpa, Gilson, só para ratificar aquilo que nós já vemos falando há muito tempo. O Sindecida não é contra incentivo fiscal, ele é contra essa cobrança absurda dos impostos. Então, eu acho que se os estados se unirem, junto ao CONFAS, junto ao Ministério da Fazenda, para que efetivamente a gente tenha uma compensação, uma redução desses impostos a nível nacional e com total igualdade, de igual condições para todos, né? Para que não beneficie um estado ou outro, cada um com a sua expertise, cada um com os seus investimentos que não são poucos, são altíssimos, e aquela condição de gerir melhor o seu negócio, acima de tudo, profissionalmente. Tá. O que eu estou aprendendo aqui, então, pelas exposições do Dr. Luiz e do Nilton, quer dizer, além de eu investir como empresário o dinheiro da minha família no negócio, conhecer especificamente o que é que eu estou produzindo, me preocupar com o mercado, com os meus concorrentes e competidores, quer dizer, eu tenho que ter uma área de engenharia tributária dentro da minha empresa para afiançar se eu tenho segurança ou não para fazer investimento em uma nova filial na região A ou B. Quer dizer, é por isso que aqui no Sindicida, muitas vezes, há um tempo atrás, nós éramos bastante procurados por investidores internacionais. E aí eles vinham aqui para olhar o mercado de distribuição de aços, nós tínhamos reuniões de negócios explicativas, e eles sempre tiveram uma dificuldade muito grande de entender por que é que um estado tinha uma alíquota de ICMS, o outro tinha outra, para um produto era um tipo de imposto, para outro era outro tipo de imposto, e o final das reuniões sempre acabavam assim, eu pedindo licença para dizer uma frase do Tom Jobim: olha, gente, o Brasil não é um país para amadores, né? Então, quer dizer, você vem aqui, você faz todo um planejamento, monta uma empresa em uma determinada região e, como o Nilton disse, como o doutor ilustrou juridicamente, muda o governo e aí aquele benefício que você tinha de pagar 1%, 2%, 3% de ICMS, ele cai, você vai pagar 12%, e o fator crítico de sucesso no teu negócio, às vezes, é uma margem de 4%, 5%, pronto, seu negócio está inviabilizado naquela região. Realmente, a vida do empresário brasileiro não é fácil. Nilton, deixa eu te perguntar uma coisa. O Sindicida está muito atento a isso, nós estamos com foco em São Paulo, aqui a discussão acabou polemizando um pouco para São Paulo, em função, obviamente, de que é o maior consumidor de aço.
O Sindicider tem trabalhado junto ao Estado, tentando sensibilizar a Secretaria de Fazenda e o próprio governador em relação à debandada de empresários de São Paulo que estão indo para Minas Gerais, Rio de Janeiro, quer dizer, transferindo empresas ou abrindo filiais, o que causa um transtorno terrível para o nosso mercado. Como é que São Paulo tem visto isso? Como é que o Sindicider está pressionando o governo para rever essa política, Nico? O que nós temos feito, e com bastante assiduidade, são reuniões com esses órgãos, como eu já disse, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, reuniões técnicas com a Secretaria da Fazenda também. Todas as nossas reuniões, vamos chamar de reuniões políticas, elas são extremamente positivas no momento, eles estão sensíveis a esse tipo de situação, só que em contrapartida, como o doutor Luiz falou, eles agora cancelaram os incentivos fiscais de outros setores da economia. Então, existe aí uma confusão bastante grande, de novo, politicamente falando. Tá? Eu acho que o fator principal aí é o fator político. Porque, tecnicamente, o Sindicider já provou muitas vezes, com várias reuniões, inclusive em Brasília, tá? De que existem essas distorções todas e só prejudica os empresários de um modo geral e o próprio mercado, que fica, como você disse, a gente tem que administrar não só nossa casa, como nossos vizinhos também. Fica difícil essa situação. E o governo do Estado de São Paulo, eles são extremamente sensíveis, puxa vida, beleza, concordam com a gente faz uma segunda, uma terceira reunião, mas, infelizmente, de novo, esse viés político, eu acredito que é o que está mais atrapalhando a gente. Então, o que o Sindicider tem feito, e vai continuar fazendo, é monitorando essa situação toda, informando os seus associados, né, de uma maneira bastante objetiva, bastante verdadeira. Não adianta a gente aqui querer enfeitar o pavão, a gente tem que mostrar a realidade. E nós acreditamos, todos que fomos a essas últimas reuniões, tivemos outros diretores também junto com a nossa, com o Sindicider, nós vamos esperar realmente essa reforma tributária. Isso, acredito que deva dar um norte um pouco mais firme para a gente, porque hoje nós estamos, como você bem disse, Gilson, administrando a nossa casa e a casa dos vizinhos. O que o vizinho está fazendo, o que ele pode fazer para, de uma certa forma, impactar o nosso negócio, né? Então, está difícil. Eu acho que o momento que nós estamos atravessando é de suma importância esse debate, de suma importância continuar com esse debate, de suma importância o Sindicider continuar fazendo o trabalho dela incessantemente, e você e muitos dos nossos diretores e acompanham, os associados também acompanham essa ação do Sindicider. Não vamos parar, é evidente, que cada época é uma situação diferente. Agora, a esperança maior realmente é essa reforma tributária, que aí eu acho que a gente tem um norte um pouco mais claro na nossa frente. Não é isso, doutor Luiz? Legal. Luiz, só para corroborar um pouco, o Luiz fez uma peça ilustrando o que o Nilton está falando da preocupação de Sindicider com o Estado de São Paulo. O Luiz, na verdade, fez duas peças que foram brilhantes, a meu ver, e entrou com uma ação. E aí, porque nós tínhamos esgotado as questões políticas, então o Luiz pegou essa ideia e transformou em peça judicial, e aí colocou que é a questão, por exemplo, das telhas de aço e as telhas de barro, por exemplo. A telha de aço paga 18% de ICMS dentro do Estado de São Paulo, enquanto as telhas confeccionadas em barro, ou eventualmente até em fibrocimento, pagam 12%. Mas se a aplicabilidade do produto é a mesma, por que uma paga 18% e a outra paga 12%? E o mesmo se aplicando aos perfis que são laminados e perfis soldados. Então, o perfil soldado paga 18% de ICMS para a mesma aplicabilidade do perfil laminado, que só paga 12%. Então, o doutor Luiz fez um trabalho muito intenso para demonstrar, né, para o fisco, para demonstrar na esfera judicial que, se a aplicabilidade do produto é a mesma, não pode ter alíquota de ICMS diferente, não é, doutor Luiz? Como é que foi isso? Exatamente, e não só a aplicabilidade dela, né? O impacto ambiental também é muito menor nas telhas de aço, né? Porque hoje nós temos aí praticamente o mesmo produto e na ação nós conseguimos comprovar
que você aplica ela, inclusive para fechamento lateral, que dá ainda uma garantia muito maior para as empresas. Então, é uma discussão que ainda está correndo, né, Gilson? Eu tenho que pontuar do processo, ainda está correndo, mas a gente tem muita esperança que consiga, de fato, essa equiparação nas alíquotas, porque não há motivo para um ICMS ser 12% e o outro ser 18%, uma vez que nós estamos falando da mesma aplicação. Então, é um processo que nós ingressamos já há um bom tempo. Antes disso, tentamos politicamente resolver mostrar a aplicação dessas telhas que eram a mesma, e a mesma coisa acontece com os perfis. Então, são coisas que não dá para a gente entender. O porquê que um material você tem 12% e outro você tem 18%, sendo que a aplicação é a mesma, não muda absolutamente nada. O que muda é a composição. Mas qual que é a diferença de uma telha de aço? A durabilidade dela é muito maior que as outras telhas, que as telhas de barro, telha de amianto. Agora é fibrocimento, né? Não mais amianto. A duração, a durabilidade, o tratamento térmico feito nessas telhas é muito melhor. Então, hoje é muito mais fácil, tanto a aplicação dela em questões residenciais como industriais. É muito mais fácil você aplicar esse tipo de telha do que você aplicar as telhas antigas. Então, essa ação ela está correndo. A gente acredita que em breve teremos um resultado, esperamos por um resultado positivo, mas caso não venha, vamos recorrer ainda e levar até Brasília se for necessário. Legal. Então, ó, você que é representado pelo Sindicida, nós temos aí ações em São Paulo, falando sobre telhas de aço, falando sobre perfil soldado e falando também sobre tubo soldado, usado estruturalmente na construção civil. Também nós estamos reivindicando lá junto ao Estado, a alíquota de 12% na venda dentro do Estado. Então, você que é representado pelo Sindicida, ele acompanha aí no nosso site, acompanha no nosso aplicativo os informes do Dr. Luiz Castelo. Não faz realmente sentido se o produto é utilizado, é aplicado para a mesma finalidade, ter dois tipos de alíquota. Doutor, para considerações finais, as nossas transmissões são sempre em torno de 40 a 45 minutos. As vossas expectativas, rapidamente, sobre a reforma tributária. O Nilton falou muito que estamos pondo muita ficha nessa reforma. Você acredita, doutor Luiz, que essa reforma realmente possa acontecer num curto espaço de tempo? Pegando até um gancho no que o Nilton falou, a questão da vontade política, né? Hoje eu acho que falta vontade política. A reforma tributária ela é algo que vai acontecer, mas com relação ao ICMS, eu ainda penso que muita discussão será feita, tá? Por quê? O grande receio que eu tenho, que é o que eu acho que vai acontecer, vai ser feita uma reforma tributária a toque de caixa, sem um estudo detalhado do que o ICMS representa no Brasil inteiro. Hoje nós temos vários estados da federação, cada um com o seu regulamento de ICMS, e você traduzir uma reforma tributária juntando isso tudo em um só tributo, vai ser muito difícil. Por isso que o meu receio ano que vem, será que terá reforma tributária no sentido de aplicar para o ICMS? Eu entendo que vai. Mas como que ela vai vir? Aí é o nosso temor. Paralelamente a isso, quando a gente fala em reforma tributária para o ICMS, existe uma medida, que eu já fiz um estudo disso, tá? Se você quiser, depois eu passo para... Acho que eu até já te passei disso, não tenho certeza, mas posso te passar. Eu fiz um estudo uma época. É muito mais fácil a gente trabalhar com o ICMS com a cobrança sendo efetuada no destino. Hoje existe a guerra fiscal porque a cobrança do ICMS é na origem. Se você muda isso e passa o ICMS para cobrar no destino, acabou a guerra fiscal. A medida pode parecer complexa, mas é simples. Eu só mudo aonde eu vou pagar o meu ICMS. Isso faz com que a pessoa que foi para fora do estado, hoje ela paga, por exemplo, vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro, ela paga, tem o benefício, se fosse pagar, pagaria no Rio de Janeiro. Se ela vender para São Paulo, com essa mudança entre origem e destino, não importa onde ela está localizada, quem vai pagar o ICMS é aonde está sendo entregue a mercadoria, no destino da mercadoria. Então, se vendeu para São Paulo, quem vai arrecadar é São Paulo. Se vendeu para o Pará, quem vai arrecadar é o Pará. Isso faria com que
os outros estados se fomentassem, se reestruturassem para também absorver a demanda, fazendo com que se tornassem centros consumidores. Isso melhoraria a estrutura de cada um dos estados, então você teria investimentos no estado nas questões de estrutural, e no ramo do aço seria uma maravilha. Porque se você paga o ICMS do aço no destino, é muito melhor, porque o aço faz toda a estrutura deste país. O crescimento do Brasil é forjado no aço. Então, são medidas simples, mas que falta cunho político, falta vontade política. Por que o Estado de São Paulo não acata uma situação dessa? Por que os outros estados também não acatam isso? Seria muito mais fácil. Então, eu acho que uma reforma tributária, primeiro, antes de começar a fazer tudo que querem fazer, o imposto único, fazer uma coisa, muda, joga no destino. E é isso que eu acho que vai acontecer. O burburinho é realmente de mudar isso. E aí eu faço uma pergunta agora, até para o Newton. E as empresas que foram para fora e mudarem para o destino, como que fica, Newton? Foi o que nós falamos. É uma insegurança total, né, Luiz? É uma insegurança total. Realmente fica uma situação bastante difícil. Como eu disse também agora há pouco, falta um norte para a gente um pouco mais firme. Do lado político, do lado técnico, isso que você falou, fantástico. Eu costumo dizer o seguinte, nós resolvemos o problema do país num bate-papo de botequim. É muito fácil a gente falar, mas a gente sabe das dificuldades que existem também. E uma dificuldade maior, isso não é segredo para ninguém também, é exatamente o lado político. Aí vai da vontade política, né? Então, é uma situação que demanda aí muito tempo para a gente discutir, são muitas nuances, né, no meio do caminho que a gente precisa analisar, né? Por isso que eu insisto, falta um foco para a gente. Olha, vai vir a reforma tributária, ou do ICMS, ou do imposto único, seja o que for, mas determinado, é aquilo. Tá? E vamos profissionalmente, vamos de uma maneira ortodoxa, tratar o negócio como deve. Né? Não vamos estar nessa situação de levar vantagem. Aí eu vou para aquele lugar, porque aquilo lá está me dando uma certa vantagem, eu vou sair na frente do meu concorrente, vou ganhar o mercado, boto um preço mais baixo e tal. Isso é extremamente danoso para a economia do modo geral. Sabemos isso. Não é segredo nenhum. É essa insegurança que é isso que o Sindicider tenta passar para os seus associados. E é de tremenda importância a gente debater bastante esse tema. Tá? E interessantíssimo, aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que tragam também subsídios para a gente. Tragam para as nossas reuniões, nós temos reuniões mensais do Sindicider. É interessantíssimo essa interlocução com todos os setores da economia, que envolve, obviamente, o nosso mercado de aço nacional. Perfeito? Legal. Muito bem. Olha, eu queria agradecer imensamente ao doutor Luiz. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Queria agradecer ao doutor Luiz Castelo, lembrando que ele é o assessor tributário do Sindicider. Então, como disse o Newton, as dúvidas, as sugestões que vocês têm sobre esse tema é um tema vasto, que gera uma série de controvérsias. O objetivo das nossas transmissões de conteúdo aqui não é sair com nada pronto e acabado, muito pelo contrário, é estimular, é instigar, é provocar um pouco as reflexões nas empresas. Então, o doutor Luiz é o nosso assessor tributário e o Newton cuida do grupo de estudos tributários aqui dentro. Então, faça perguntas, envie suas sugestões, nosso contato, nossa porta direta de comunicação com os nossos associados é o e-mail contato@sindicider.org.br, contato@sindicider.org.br. É um prazer muito grande receber a participação de vocês. Mais uma vez, agradecendo ao Newton e ao doutor Luiz Castelo por esse bate-papo, por essa aula que nós tivemos aqui, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, sobre as injustiças e os efeitos da guerra fiscal para a distribuição de aço no Brasil. Meu agradecimento maior vai para você, telespectador internauta, e até uma próxima oportunidade.